Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e a gente volta aqui no canal para o segundo volume do Wideband no Yasha. Aqui a gente vai falar, dá uma olhadinha, do capítulo 18 ao 35, depois da vinheta. Além da conclusão do embate entre Sesshomaru e Inuyasha pela posse da espada Tessaiga, o segundo volume da versão Wideband do mangá também traz um novo personagem pro elenco e uma interessante história com nosso protagonista peludo lá no Japão moderno. Continuando exatamente de onde parou no mangá anterior, o capítulo 18, Herança, traz a conclusão do impasse envolvendo a Tessaiga. Inuyasha compreende que a arma criada por seu pai foi projetada para defender humanos, e portanto é o mais apto a portá-la, e consegue demonstrar todo o seu potencial. Bom, Inuyasha, entre aspas, quem percebe isso na verdade é a Agome, mas ela vai ter bastante tempo para ensinar isso pra ele. Em seguida, os capítulos O Castelo do Yokai, O Sapo de Tsukumo, A Consciência Remanescente e Em Nome da Vida formam um mini arco que começa de uma forma tão curiosa e despretensiosa que eu podia jurar que quando assisti o desenho era alguma espécie de filler. Os capítulos 19 a 22 trazem, portanto, a história de Nobunaga, não o famoso dos livros de história japoneses, mas um outro guerreiro tolo que precisa salvar uma princesa que não deu mais notícias desde que teria se casado com um senhor feudal esquisitíssimo. Kagome e Inuyasha sentem que pode haver algum fragmento da Jão envolvido nessa história e decidem ajudá-lo. Já os capítulos 23 ao 27 trazem uma grata surpresa para mim, já que se trata de um arco inteiro no Japão moderno de Kagome. Nessa história, uma mulher vai até o templo da família Higurashi, tenta exorcizar uma máscara bizarra passada através de gerações de sua família. Porém, ao chegar lá, ela é possuída pela máscara, que na verdade é um yokai que estava há anos hibernando, e vê agora uma oportunidade de conseguir mais poder. A Máscara de Carne pode ser uma história com uma mega vibe Junji Ito, mas traz alguns dos momentos mais cômicos do mangá até então, como a coleção de doenças que o avô de Kagome imputa à neta para justificar tantas faltas na escola, e novamente o divertido momento em que é Inuyasha lutando no Japão moderno. Voltando ao tempo feudal, porém, temos um arco bem divertido e cheio de ação, começando com o conflito dos nossos heróis contra os irmãos Raiju. Dos capítulos 28 ao 34, conhecemos também a raposinha Shippo, um dos principais mascotes do mangá e do anime, além de termos aqui uma história com muitas reviravoltas para todos os personagens envolvidos e muitas cenas de luta. Fechando esse volume vem o capítulo 35, intitulado Um Pequeno Espírito Maligno. Kagome tem que lidar com o espírito incendiário no Japão moderno, mas claro que a história termina em um cliffhanger. Bom, primeiro é importante frisar o quanto me incomoda, e isso acontece de novo aqui no final desse volume, eu acredito que em todos os volumes de Inuyasha provavelmente deva acontecer algo similar, mas é o fato de que, apesar de você ter mini arcos durante a história de Inuyasha, porque é assim que ele é feito, o mangá é assim e a animação, como eu me lembro, também é assim, tem sempre um cliffhanger no final de cada mangá. São quase 300 páginas, deixa eu ver aqui. São mais de 300 páginas de um mangá que termina em cliffhanger sem, na minha opinião, sem necessidade. Eu acho muito estranho. Você tem, por exemplo, aqui um único capítulo que finaliza todo aquele mini arco lá com a primeira aparição do Sesshomaru e o Inuyasha obtendo a Tessaiga. E aqui você tem de novo ele terminando o primeiro capítulozinho, terminando o mini arco inteiro. Eu meio que tinha esquecido um pouquinho o fio da meada. E aí já muda para um outro arco totalmente diferente depois. Ou seja, se não dava para incorporar naquele primeiro capítulo, então que pelo menos dividisse melhor. Aqui acontece algo parecido num arco muito, assim, não digo inferior, porque são estilos de história totalmente diferentes, mas num arco que não é tão importante para a história como um todo. E a gente já vai chegar nele. Então, depois que você termina, eles obtendo a Tessaiga e o Inuyasha meio que derrotando, sem ferir gravemente o Sesshomaru, você vai ter uma historinha bem... é boba, mas ela é legal, mostra uma lógica mais cotidiana das aventuras do Inuyasha e da Kagome, que é eles encontrando eu sabia que eu ia errar o nome. O Nobunaga, que é um personagem que, primeiramente, a Agome vai confundir com uma figura histórica do Japão, mas aí ela vai descobrir que, na verdade, é só o primeiro nome deles que é igual, e o Nobunaga, que vira essa personalidade importante no futuro, no caso, no presente da Agome, no futuro do mundo dos yokais, é outro cara totalmente diferente. Então, nessa história, o Nobunaga ele é apaixonado por uma moça do vilarejo dele, que ela, assim, é meio que
dada em casamento a um senhor feudal. Só que esse senhor feudal tá muito esquisito. Ele faz vários casamentos com diversas mulheres e essas mulheres somem, desaparecem, ninguém tem mais notícia delas. E ele sempre tá procurando mais uma. Isso lembra um pouco a várias histórias mundiais, né, mundialmente conhecidas, em especial a história da Sherazade, lá das Mil e Uma Noites, onde o cara casa com várias mulheres toda noite. E aqui ele faz mais ou menos isso, esse cara. Em Dragon Ball tem uma história assim nos primeiros capítulos também, o Goku se veste de menina pra enganar o cara, que no final é o Oolong e tudo mais. Bom, e aqui como eu disse, nesses capítulos que tem o Nobunaga e esse senhor feudal, que, alerta de spoiler, né, sei lá, é um yokai disfarçado. Na verdade, o yokai meio que toma posse do corpo desse senhor feudal, e por isso ele faz essas maldades aí. E é explicado por que ele precisa das mulheres e tudo mais. Mas é uma história bem mais light, não no sentido do visual, que tem algumas cenas até um pouquinho pesadinhas, nem na história em si, que tem toda aquela história do yokai, tem a violência, tem a luta. Mas o foco aqui é a comédia mesmo, nada de grande importância vai acontecer durante esse mini arco. Saindo deste mini arco, você vai ter finalmente mais uma aventura da Agome no Japão moderno mesmo. E essa é uma história muito interessante. Eu gostei muito dessa história porque ela tem uma vibe meio Junji Ito quando você para pra pensar, já que é uma grande história de terror. Mas existe uma máscara no presente que foi feita há muito tempo atrás com a madeira de uma árvore onde tinha um pedaço da joia de 4 almas. E essa máscara, ela se alimenta da carne humana. E ela é, claro, ela é senciente, monstruosa, e ela sente a presença da joia de 4 almas que fica escondida no quarto da Kagome. E eu pensei que foi até bem inteligente da parte dela deixar em geral a joia lá. Eu acho que ela não deixa sempre, mas não ia ser inteligente deixar no presente, já que os yokais estão procurando ela no passado. Foi o que eu achei até esse capítulo muito interessante. São, na verdade, 3 ou 4 partes do mangá. E que se passa, como eu disse, no presente mesmo. Uma mulher, ela é de uma família tradicional e tem essa máscara que já é dita que é uma máscara que traz problemas para a família, enfim, é uma máscara amaldiçoada. Então ela vai lá no templo onde a Kagome mora, pedir para a máscara ser exorcizada e se livrar dela. Quando ela tá tentando chegar no templo, a máscara toma conta dessa mulher e ela fica com esse rosto aí que parece aquelas óperas japonesas esquisitas, sabe? Bem interessante essa cena, e aí a Kagome e o irmão dela vêm e ficam assustados e tudo mais. Tem bastante ação, mas essa como é que eu posso dizer? Essa história vai trazer um problema pra mim, que é a resolução dela é muito parecida com a resolução lá. Não foi tanto uma resolução daquela vez, porque é um dos capítulos da Yura dos cabelos, sei lá o que. Esqueci agora, aquela yokai que tem controle dos fios de cabelo e tudo mais. Porque a Agome também é atacada no presente, chama o Inuyasha, e o Inuyasha salva ela no presente. É o que vai acontecer aqui. E aí eu fico me perguntando se sempre vai ter esse mesmo final, qualquer história de fantasmas, enfim, no presente, de histórias de yokai no presente. Tirando isso, é uma história muito boa. Eu amo ver o Inuyasha no Japão moderno, o desenho, como fica, a arte, como fica sempre muito legal o contraste. E as cenas de ação envolvendo o prédio, envolvendo os edifícios, envolvendo a casa da Kagome também são muito legais. Então eu amei esse capítulo por isso. E aí depois desse capítulo você vai ter um arco bem importante, porque vai ter o Inuyasha lutando contra adversários verdadeiramente fortes, e a chegada de um novo personagem importante, um dos protagonistas, que é o Shippo, que é aquela raposinha que tem o poder de se transformar em qualquer coisa. Ele é um yokai também. Eu acho que essa história do Shippo e dos irmãos, sei lá do que, irmãos Trovão, não lembro direito agora como ficou, porque eu sempre confundo a versão da animação com a versão do mangá. Mas enfim, esses irmãos, né, irmão Hitei, o irmãozinho dele lá, eu sempre acho que é uma trama muito interessante, porque além de você ter o Shippo como um reflexo pro Inuyasha, no sentido de que ele vai ver ali que o Shippo é um yokai completo, pelo menos dá a entender lendo, filho de um yokai completo, mas isso não significa poder total, porque o Inuyasha ainda tem essa ideia de que ele precisa se tornar um yokai completo para ter o poder. É óbvio que lendo como uma pessoa que já é madura, não estou mais na idade original, para quem era o público aqui do mangá, mas eu era dessa faixa etária quando eu estava assistindo o desenho, vamos dizer assim. Então a gente sabe que o que na verdade acontece é que o Inuyasha se sente rejeitado e se sente menor por não ser o yokai completo. E aí ele traduz a rejeição como
sendo uma necessidade de poder real, mas não é um poder que ele quer. O que ele quer é ser visto com o mesmo respeito que o Sesshomaru e que o pai dele era visto. Essa é a lógica. Então aqui você tem o Shippo mostrando esse lado de uma forma bem assim, debaixo dos panos. Você não vai ver a autora escrevendo, botando isso diretamente na narrativa, mas fica claro que ela quer botar esse contraste de que você ser um yokai completo não tem absolutamente nada a ver com o seu poder, com a quantidade de poder que você tem. Isso varia muito, dependendo de como foram, o que se deu o surgimento desse yokai. Na verdade, eu lendo esse mangá e lembrando da história do anime, o que deu pra eu assistir, é que muito do poder do yokai ele vai vir dos sentimentos que levaram a ele ser gerado. O motivo, por que aquele objeto que gerou o yokai foi abandonado, ou por que tem tanta mágoa dentro daquele objeto que vai dar esse poder para esses yokais, para esses espíritos. Ou para um espírito que está por ali e por ele se relacionar com sentimentos humanos muito fortes, ou tragédias, ou coisas assim, ele vai ficando mais forte dependendo do que vai acontecer. Você vai ver ter várias insinuações disso aqui no mangá, já ainda nesse segundo volume aqui, e você tem isso durante o anime. E outra coisa interessante sobre esse arco é a Tessaiga, ela meio que se quebra, ela não fica totalmente inutilizada. Inclusive, na continuação, né, na história seguinte, você já tem o Inuyasha dando um jeito de consertar com aquela pulguinha lá, eu esqueci o nome agora, que ajuda o Inuyasha, né, é uma pulguinha da família do Inuyasha. Então, mas é interessante porque ele acabou de pegar a espada e já tá quebrando numa luta um pouquinho mais difícil. Ele já tá quebrando. A luta é bem legal, tá? Dos irmãos lá, Trovão, contra o Inuyasha, a Agome e o Shippo. A Agome e o Shippo juntos, eles vão trazer essa ideia de usar mais a inteligência, trazer a lógica de, sabe, criar estratégias, usar os poderes deles de forma mais interessante e de formas criativas do que simplesmente golpe contra golpe, que é o que o Inuyasha normalmente faz. Então, isso já vai deixando essas histórias que tem mais combate muito mais ricas do que normalmente a gente espera nesses shonens em geral, sabe, de combate. Isso é um, como eu posso dizer, é algo muito bom, é algo que deixa Inuyasha à frente de muitos mangás pra mim. E animes, né? Porque no anime é a mesma coisa. E, de novo, a criatividade da autora em saber usar a Kagome bem. Porque, no geral, o que acontece é que quando você tem esse personagem que é humano, não tem poderes, ou de alguma forma é menor em poderes, menos capacidade de luta que os outros, ele fica lá bestando, serve para ser sequestrado, ser salvo e não consegue fazer nada, nem nada de engraçado, nem nada de útil. Com a Kagome é diferente, ela sabe utilizar a personagem de diversas formas e dar ideias boas para ela ser necessária durante o decorrer das tramas. Então isso é muito bom. E aí você termina com o começo de uma historinha em que existe um yokai no presente. Ele também tá no passado, óbvio. Ele é um yokai que seguiu perene. Isso é algo que eu queria até comentar, eu espero que se resolva até o final do mangá. Como é que fica? Então os yokais deixaram de ser uma ameaça em algum momento e poucas pessoas veem, mas eles continuam existindo no presente? É algo que eles não explicam de verdade. Pelo menos até agora. Enfim, existe esse yokai que ele toma conta de crianças que morreram de forma trágica. Óbvio que toda criança que morre é uma forma trágica, né? Criança morrendo é sempre trágico. E ele cuida dessas crianças. Ele aparece no presente porque existe uma criança tacando terror na vida de todo mundo lá. E aí resta a Kagome descobrir por que está acontecendo, quem é essa criança, e devido aos poderes sacerdotisa dela, ela é capaz de ver essa criança fantasma, mas outras pessoas normais não são capazes de ver. E aí acaba por aí mesmo. Você não tem o final dessa história, eu sei o final dessa história porque eu lembro do anime. E uma coisa interessante é que você tem intercalando uma história... primeiro Nobunaga, aí você tem uma história no presente, que é a da Máscara de Carne. Aí você tem de novo uma história no passado com o Inuyasha lá dos Irmãos Trovão. E aí você volta pro presente com essa criança aí, fantasma, zombeteira. Eu acho estranha essa coisa de ficar intercalando, porque você acaba de pegar personagem novo com o Shippo, essa situação da Tessaiga, aí você tem um Zu! E aí ela já tá no presente. E eu acho que isso é outro desse problema de estrutura que eu tenho com o mangá. Que é de você fazer uns cliffhanger nada a ver, como o fato de você ter do primeiro pro segundo, que era um arco grande, ainda que tudo aconteça numa noite, você tem esse arco grande lá do Sesshomaru enfrentando o Inuyasha. E aí a última parte, quando ele pega a Tessaiga, acaba o primeiro mangá. Então acaba o primeiro volume, aí chega no segundo volume, é só o final da luta, resolvendo, o Sesshomaru sumindo e ele ficando com a espada. Tipo 20 páginas. E aqui, de novo, você tem o início dessa saga,
e eu já sei que a próxima vai ser, sei lá, 20 páginas, eu espero até. Porque se for pra ser uma saga longa de novo, antes tivesse guardado pro próximo e aí fosse dividindo de uma forma que fosse mais coerente. Porque, diferente do que acontece, vamos dizer, com Dragon Ball, por exemplo, a fase Z, onde você tem a saga do Freeza, que são muitos mangás, vai acontecendo muita coisa, é uma grande saga, e não existe tantos mini arcos. Existem momentos que você sabe onde começa e termina, tipo quando chega a Patrulha Ginyu, você sabe o que acontece daqui pra até ali, mas é tudo grande, a grande saga Freeza. Aqui você não vai ter essa lógica tanto nesse início do mangá. São mini arcos mesmo, que acontecem depois do outro e tudo mais, mas que podiam tranquilamente ser divididos de uma forma melhor. Isso é só uma frescurinha minha, eu sei que isso provavelmente é porque o mangá é assim no Japão e os japoneses eles não dão tanta margem para as editoras brasileiras dividirem da forma que eles querem, fazer as coisas do que dá na telha deles. A gente sabe muito bem, sempre foi assim. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever, comentar e dizer aqui embaixo o que achou do vídeo e o que acha desse mangá. Fica ligado que daqui a pouco voltamos com mais vídeos de Inuyasha aqui no canal.